Quem disse que a poesia é apenas agreste? A poesia é a eterna tomada da Bastilha, o eterno quebra-quebra, o enforcar de Judas, executivos e catedráticos em todas as esquinas. E é um ruflar poderoso de asas entre cortinas incendiadas, os anjos do Senhor estuprando as mais belas filhas dos mortais. Deles nascem os poetas, mas não todos, apenas os legítimos espúrios, um Rimbaud, um Poe, um Cruz e Souza. Provocações. Quem é que não apareceu ainda na nossa frente, né? Mas hoje vocês vão ficar deslumbrados, porque, claro, a gente vai falar mais uma personagem da história do Brasil, mas é um pouco mais complicado do que isso. O democrata cristão, não é aquele. Esse é um homem de cultura, um homem de ideias. Ele foi prefeito de Brasília e ministro de Educação do governo João Goulart, do governo Jango. Ele pregava uma revolução social cristã, que não aconteceu. Mas ele mesmo vai nos explicar como era para ser. É claro, evidentemente, foi caçado pela inteligência, que foram os militares que dominaram esse país. Viveu no exílio, de volta, secretário da Educação do Estado de São Paulo, diretor do Memorial da América Latina. Isso é uma provocação, não é? Ele é Paulo de Tarso Santos. Vamos ver se os militares tinham razão em lhe caçar. Você era mesmo um inocente útil nas mãos dos comunistas? Eu era um homem que tinha algumas ideias, lutava por elas e pagava o preço dessa luta. Portanto, o que aconteceu na minha relação com o governo militar naquela ocasião era uma coisa prevista, não é, Bujar? Porque, na verdade, alguém que pregava uma ideologia inteiramente adversa aos temas que motivavam aquele governo, teria que ser combatido mesmo. Né? Diga uma coisa, Revolução Social Cristã, existiu isso em algum lugar? Especificamente, com esse nome, não creio que tenha existido. Eu, quando falava em Revolução Social Cristã, eu queria salientar uma revolução, se possível, sem violência, o que era um pouco uma utopia, mas é uma utopia que eu prezava muito. Romântico, né? Pois é, romântico. No governo Jânio Quadros, prefeito de Brasília, pegou um helicóptero, sobrevoou a capital do Brasil ao lado de Che Guevara. Foi. Bom, discutiu com ele por essa Revolução Social. Conta Guevara, Jânio, fala alguma coisa do Guevara. Olha, o Jânio convidou o Guevara para estar lá, pelas informações que eu tenho, e eu vou correr o risco de dizer isso publicamente, a pedido do governo americano, que disse ao Jânio, eu queria que o senhor provocasse um fato importante, realizasse um fato importante no Brasil, para que nos Estados Unidos passasse a haver um temor maior do comunismo. O Jânio, solícito, resolveu convidar o Guevara. E recebeu o Guevara às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã recebeu o Guevara, para ficar o menos notório possível. E depois passou o Guevara para mim, e eu pastoreei o Guevara lá, não é? Ele almoçou na minha casa, muito educado, mas muito sóbrio também. Eu perguntei sobre a Revolução de Cuba, ele me deu uma resposta meio difícil, meio dura para mim, disse assim, perdão, pero eu prefiro hacerla que decirla. Maravilhoso. E eu respeitei muito a opinião dele. Depois entrei num avião e fui mostrar Brasília para o Guevara. Não era helicóptero? Não, avião mesmo. Avião. E um avião pequeno. E está claro que quando decolou, eu falei, meu Deus, se esse avião cai, eu perco todo... Você não sai da primeira página. Não saio em nenhuma página, né? Porque toda notícia seria o Guevara. E ele, me lembro que passamos sobre a embaixada americana, ele olhou e disse, que é isso? Eu falei, a embaixada americana. Ele olhou de novo e disse, por que tantiquitita? Porque realmente a embaixada não estava terminada ainda. E assim fomos, na saída
quando nós voltamos dessa excursão sobre Brasília, ou em Brasília, na saída havia como 10 deputados à espera dele no aeroporto. E eu pensei, bom, eu vou fazer um brilhareco aqui. Eu vou dizer que Deus o acompanhe, Guevara, porque eu sou um homem católico e nada mais natural que eu deseje a ele as bênçãos de Deus. E realmente, eu disse a ele que Deus o acompanhe, Guevara. Ele não disse bulhufo, não disse uma única palavra. Estendeu a mão e eu cumprimentei ele e foi embora. Ainda bem que ele não disse a você o que uma freira me disse. Precisamos deixar um pouco Deus em paz, Abujanra. É verdade. Vamos resolver nós, deixemos Deus em paz. Tem muita gente que às vezes não tem uma chance, né? Aí fica ruim. Aí começa a se prostituir, roubar, beber demais. Eu não bebo. Você teve uma chance? Ainda não. Na hora que eu tiver, eu vou segurar, com a graça de Deus. Eu vou segurar. Mas com paciência a gente chega lá. Só uns 150 euros, mais ou menos. Por aí. Ela, ministra da Educação de João Goulart, você topou com o Programa Americano-Brasileiro de Ensino Elementar. Que bicho era esse? Inicialmente, eu quero cumprimentar você pelo nível da sua informação, né? Pensei que esse assunto não era conhecido. Cuidado conosco, sua alma ainda vai explodir aqui. Naquela ocasião, eu identifiquei um programa americano-brasileiro de ensino elementar. Chamava-se PABAI, Programa Americano Brasileiro de Ensino Elementar, que entre os exercícios que propunha estavam analisar a situação X no estado de Ohio. Eram todas as situações localizadas nos Estados Unidos. E eu falei, mas como? Fiquei chocado com aquilo. Então, resolvi partir para um caminho novo. Como eu fiz isso? Levou o Paulo Freire. Telefonei para Pernambuco e trouxe o professor Paulo Freire, que começou a fazer as pesquisas temáticas dele para criar as palavras geradoras. E a primeira palavra geradora que ele criou, eu estava junto, foi numa reunião com candangos, e ele pôs a palavra tijolo para eles irem dividindo em sílabas. Então, tá tijolo, tatetitotu, tatetitolu, e houve uma época que houve um momento em que um dos que estavam presentes leu, tu já lê. E o Paulo ficou encantado com isso. Agora, diga uma coisa, como é que foi isso para o Brasil e para o terceiro mundo, essa maravilha de Paulo Freire, hein? O Paulo era uma pessoa realmente extraordinária, como teórico da educação, como um homem que elaborou um pensamento educacional absolutamente novo, criativo, e ele tinha realmente muito valor. Me sinto mal andar na rua, dá pavor. A fome está demais, só pedindo. Lá na prefeitura, Gabriel do Faria Abraão, o nego já assim, me arranja R$2 aí para eu descer, 50 centavos para inteirar, eu quero tomar um cafezinho. Não tem condição não, rapaz. A situação está cada vez pior. É ruim melhorar, hein? É ruim. Eu estou com 76 anos, eu nunca vi uma crise como nós estamos passando. 76 anos, bem vivido, não sou viciado, não faço mal a ninguém, só faço bem. Eu sou um cara que... Eu digo, pô, parece ter 50 anos, mas não me preocupo não, eu me preocupo com os outros. Agora, me preocupar comigo, eu saio de casa, minha cara em casa é uma coisa, na rua é outra coisa. Sempre com medo. Você se demitiu do Ministério, ficou lá só 4 meses, por quê? No Ministério da Educação? Bom, porque eu pressenti que a situação estava se agravando e eu disse ao presidente Goulart, eu quero sair porque estou achando a situação grave e eu quero ficar livre para tomar as minhas opções, não quero criar problema para o seu governo. Ele insistiu muito para eu ficar, mas eu não fiquei. Agora, vamos ver. Você sempre citou nessa ordem, poder, renda e cultura, explique isso. Poder? Renda e cultura. Lembra? Certo. Lembra? Você se lembra melhor que eu. Não, nada bem. Poder, sabe-se, né? Quem não tem poder não pode, na direção da causa pública, não pode fazer nada. Mesmo os subpoderes não podem fazer nada, podem alardear, dar entrevista, mas realizar alguma mudança supõe poder. Então, o poder é evidente por si mesmo, não precisa de explicação. A renda. Na verdade, a renda precisava ser redistribuída e eu insistia muito nisso.
Está claro que esse problema de redistribuição da renda é um problema profundo, um problema difícil, um problema estrutural. E, finalmente, cultura. Bom, cultura, cada um tem a sua, inclusive o analfabeto tem a sua, o pobre tem, o rico tem, né? Então, eu dizia que havia uma cultura da alfabetização. Bom, eu queria lembrar uma coisa aqui, vocês, esses 38 que assistem o programa, assim, né? A gente fala umas coisas, eu vou contar uma história para vocês. Vocês gostarão de ouvir, porque é um dos momentos que me pareceu de um grande político, de uma grande história. Na uma época antes da soi-disant Revolução, Mackenzie e Maria Antônia. Mackenzie e Maria Antônia, nós da Maria Antônia apanhávamos muito, porque os mackenzistas eram fortes, eles usavam correntes. E aí, quando foi para o ministro dar uma palestra no Mackenzie, o ministro Paulo de Tarso, nós todos fomos lá e não deixavam ele falar, e brigávamos e apanhávamos. Tinha um japonês que apanhava feito um louco na minha... Que é isso? Aquelas pessoas brigavam. Foi uma loucura total, não deixavam o ministro Paulo de Tarso falar. Meus amigos, depois de muito tempo, os mackenzistas se reuniram e veio um arauto para dizer: senhor ministro, nós vamos tolerar a sua palavra. E então o ministro Paulo de Tarso, que está aqui presente, disse: eu sempre soube que o Mackenzie era uma casa de tolerância. Aí quebrou um pau, ele teve que sair pelos fundos, tal. Como é que você pensa nisso agora? Mas não foi uma agressão ao Mackenzie, eu digo, eu sempre achei... Foi uma agressão não, eu vou à explicar. Direita clara do Mackenzie. Deixa eu explicar. Bom, eu sempre disse o seguinte, eu sempre achei que o Mackenzie... Era uma casa de tolerância. Era, para alguns como os senhores, uma casa de tolerância. Não foi uma agressão. Não seja clean, não seja clean. Ele disse uma coisa certa. Eu vou prometer ao povo que eu vou acabar com a fome e a pobreza. Tu ainda quer mais do que isso? Com esse nosso presidente, eu vou te dizer uma coisa. De perna só vai escapar banca e de cabeça prego, meu amigo.